Queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos a leitura do Evangelho e a reflexão dessa mensagem do Consolador. Rogamos a Deus, a Jesus, a falange de amigos abnegados, aos nossos mentores que a partir deste momento possam nos acompanhar, nos inspirar, e que esta mensagem, este momento, nos sirva como instrumento de força, de coragem e fé. Que possamos nos fortalecer e nos animar a partir desta palavra amiga. E que os fluidos benéficos produzidos através desta conexão coletiva possam penetrar nas mentes e nos corações de todos os irmãos a nós conectados com seus pensamentos, unidos ao Altíssimo, a Jesus, em especial aqueles que neste instante se encontram mais carentes de uma palavra amiga, carentes de um consolo, carentes de um sinal de esperança, um sinal de ânimo. Que assim seja. Meus irmãos, então, desta vez, dando sequência à leitura do Evangelho, coube-nos a leitura e reflexão dos itens 4 e 5 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem limitado seus desejos. Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com os quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem. Verão se os mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto
que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, tantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada, ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Bem, meus irmãos, este trecho do Evangelho, tão esclarecedor quanto os demais, que nos enche de esperança, de fé, nos serve como instrumento para que possamos combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, sobretudo quando nos achamos injustiçados perante a Deus ou perante ao irmão que nos agride, que comete um ato na qual não concordamos, não compartilhamos e acabamos julgando. Bom, nós sabemos que existem certas experiências, certas situações que passamos que podem ter origem em equívocos, né? Em débitos pretéritos. Ocasiões, dívidas, erros que cometemos em experiências passadas. Mas esta passagem especial, ela desmistifica a crença de que aquilo que enfrentamos em termos de provas e expiações tem relação apenas com o ontem. Na verdade, nós podemos produzir provas e expiações com base nas nossas experiências muito próximas, em equívocos, em escolhas equivocadas realizadas ainda nesta vida, e que, por ato de misericórdia, nos é permitido quitar ainda nessa vida esses equívocos. Nós precisamos entender
que essas oportunidades, elas são bênçãos. Vamos tentar imaginar se nós adiarmos certos motivos de aflições que são resultado das nossas más escolhas desta vida, se nós deixarmos tudo para as experiências futuras, para as existências futuras. O quão será pesado o nosso fardo? Nós sabemos que Deus não violenta seus filhos, portanto, Ele nos dá aquilo que temos capacidade de suportar agora e que é o resultado da lei de causa e efeito. Tudo que nós podemos antecipar em termos de quitação de débitos nos é permitido. Mas, ao falarmos sobre esse trecho, meus irmãos, não tem como refletirmos, aproveitarmos aí essa questão da pandemia, essa experiência que já estamos carregando há alguns meses, alguns anos aí, né, e buscar refletir, tomarmos uma lição acerca disso. Nós sabemos que o advento da pandemia, né, pode ter relação com questões kármicas, né, nossas dívidas em existências passadas, e que agora ocorre esse resgate coletivo. Mas nós não podemos nos precipitar em achar que o que está ocorrendo é apenas o advento da pandemia. As pessoas, elas se afligem, elas recebem as suas oportunidades e escolhem, né, as suas aflições, escolhem sofrer, escolhem cair na lamentação ou buscar inspiração, fortalecimento. Isso é tudo uma questão de escolha, mas as oportunidades são individuais. Cada um escolhe lidar de uma forma de acordo com as suas experiências. E junto com a experiência coletiva, essas privações que estamos sendo submetidos coletivamente, existem algumas privações que são particulares. Enquanto nós, que nos lamentamos às vezes por não conseguirmos sair de casa em determinados horários, né, por essa restrição de visitas, né, familiares, pessoas, enquanto nós nos afligirmos por não conseguirmos usufruir dessas experiências, há irmãos que, em razão disso, estão passando fome, privações, perdendo seus empregos, o seu sustento. Há irmãos que se encontram em situação de miserabilidade, em situações muito mais complexas do que a nossa. Então, cada irmão vai ter o seu rol de experiências e de forma, claro que nós não podemos agir com indiferença, né? Usar esse argumento para a indiferença, para não estender a mão, para não fazer a nossa parte, no sentido da caridade, no sentido das virtudes que Deus faz com que a gente desenvolva, né? Mas nós temos que entender que cada irmão, ele vai receber também o conjunto de situações que lhe afligem de acordo com as suas escolhas também nesta vida. Nem tudo, meus irmãos, vai ficar para a experiência seguinte. E nós podemos acreditar e devemos acreditar que tudo que nós passamos, por mais triste, por mais sofrimento que cause a nossos olhos, sobretudo quando a gente busca enxergar com os olhos da carne, tudo isso a gente pode escolher sofrer de uma forma diferente. Nos inspiremos em Jesus, na maneira que ele viveu, no legado vivido por ele e o seu exemplo deixado por nós. Ele viveu o que ele viveu para que a gente possa entender sua mensagem, não foi em vão, né? Então esse texto, ele é um convite para que a gente compreenda que tudo que a gente sofre hoje nos liberta de tormentos futuros. O elemento chave dessa mensagem é sobre isso. Todos os tormentos que nós sofremos hoje, se nós aprendermos efetivamente com esses tormentos, além da quitação do débito ocorrer um aprendizado efetivo, nós estaremos libertos desses tormentos futuramente. Não há necessidade. Nós não podemos crer num Deus sádico que
nos pune, de acordo com a interpretação de uns, a punição, né, não no sentido de castigo, mas no sentido de educandário, não nos pune por uma questão sarcástica. É tudo como um ato de amor. E ele não violenta seus filhos. Nós só recebemos aquilo que nós temos condições de experimentar e crescer. E para contribuir um pouco, meus irmãos, com esta reflexão, eu quero ler a vocês, aqui compartilhar com vocês, um trecho do livro Colheita do Bem, do professor Arthur Joviano, que é o espírito Neio Lúcio, lá no capítulo A Vida na Terra é um Aprendizado. Então eu vou ler esse capítulo desse livro, tá, meus irmãos? Meu caro Rômulo, Deus abençoe a vocês todos. Estamos muito satisfeitos com a visita dos nossos irmãos Sintra ao nosso grupo e formulamos votos ao Senhor para que regressem reconfortados à luta benéfica em que se acham empenhados. Nossos amigos que os acompanham solicitam a colaboração de nossa célula de trabalho espiritual e, falando por vocês, prometo que o nosso concurso nas orações será constante até que os vejamos de energias restauradas como se faz preciso. A vida na Terra é um aprendizado de grandes proporções. Cada família é uma embarcação povoada de tripulantes diversos. É imprescindível saibamos enfrentar as tempestades de ânimo sereno para que possamos alcançar o porto da paz. Achamo-nos muito esperançosos com o tratamento que você vai ministrando à irmã enferma em Pedro Leopoldo, com a atuação de suas forças. Já nos encontramos naturalmente tranquilos pela posição satisfatória do concurso em continuidade das melhoras. Aconselhamos os passes no lar até sexta-feira próxima, quando então, se a jovem senhora sobreviver, cooperaremos na organização de um programa de serviço. Boa noite para todos, com os meus sinceros votos de muita paz e bem-estar. Desejando-lhes a bênção do Mestre Divino em todos os passos da jornada terrestre. Sou o papai muito amigo de sempre. Bem, meus irmãos, esse livro, A Colheita do Bem, ele foi psicografado por Chico, um dos primeiros. Ele é organizado, são mensagens passadas por esse benfeitor espiritual, que foi o chefe do Chico lá na Fazenda Modelo, onde ele trabalhava no início da sua tarefa mediúnica, intensidade. E aí o pai do chefe do Chico, que é o Arthur Joviano, o pai dele, o filho do Arthur Joviano, tá? Passava essas mensagens através do Chico. E nós podemos, se a gente parar para pensar, quando a gente está vivendo as nossas aflições, estamos nos sentidos aflitos, será que nossos mentores, a nossa família espiritual não está tentando, através da intuição, nos consolar da mesma forma? Será que a gente não, ao elevarmos nosso pensamento a Jesus, ele não está nos retribuindo com as mesmas palavras de carinho, de esperança e consolo? O que acontece é que, às vezes, tomados por rebeldia, por sentimentos de lamentação, nós não acessamos essas mensagens maravilhosas. Mas aí o problema está em nós e não nesses espíritos. Meus irmãos, então, nesse momento, agradecendo por essa oportunidade, rogamos a Deus, a Jesus, a falange de amigos mais uma vez, que possam nos amparar, não somente a nós, mas aqueles irmãos que se encontram em situações aonde estiverem precisando de um apoio, de um auxílio. Aqueles irmãos encarnados e desencarnados. Pedimos ainda que as nossas águas, aonde se encontrarem, nossos lares, elas possam ser magnetizadas e que através desse remédio fluidificado possamos harmonizar o nosso corpo, a nossa mente, nosso espírito. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, desejamos a todos uma boa noite e que assim seja.